Olá, queridas, bem-vindas! Aqui é a Fê Saad, tô aqui hoje para conversar sobre um assunto que me pedem muita ajuda, que é assim, ok, né? Nós sabemos que pensamentos negativos não são bem-vindos, que a gente quer good vibes, que a gente quer coisas boas que aconteçam, e aí começa a ter até um medinho da lei da atração, né? Porque a gente viu lá no Segredo que se a gente pensar positivo, a gente vai atrair coisas positivas, e se a gente pensar negativo, a gente vai atrair coisas negativas. E aí, de repente, você começa a pensar coisas negativas e você não quer pensar coisas negativas, então você tenta não pensar coisas negativas, mas quanto mais você tenta pensar em coisas negativas, mais coisas negativas vêm na cabeça e fica aquela zona mental e a gente não consegue sair do lugar. Então, eu vou ensinar aqui pra você como é que eu faço quando eu estou com pensamentos negativos e como é que eu faço pra redirecionar a minha mente, tá? Então, a primeira coisa, assim, é você entender que a tua mente não entende não, tá? Não adianta você falar assim, não pense num pensamento negativo, não pense no pensamento negativo. Então, por exemplo, um dos meus maiores medos é perder avião. Gente, eu sou uma pessoa muito noiada em perder avião. Então, tipo, tô pra viajar, sempre fico, meu Deus, se eu perder avião, se eu perder avião. Aí eu fico, não posso pensar que eu vou perder avião, porque senão eu vou perder avião, não posso perder. O que eu faço nesses momentos? Para. Respira, e respirar é muito importante. Respirar. Gente, eu não gosto de dar conselhos de unicórnio, tá? Não acho que o caminho da vida seja good vibes only. Não acho que a gente tem que soterrar os nossos medos. Acho que na minha filosofia, o mais importante é a gente ser honesta, sincera, verdadeira com a gente mesmo, tá? Então, quando eu digo que é para você respirar, não é porque é simplesmente yogi, né, fazer isso. Não é isso, tá? Quando você respira, o que você faz? Você acalma o seu sistema nervoso, porque você começa a oxigenar o seu cérebro. Quando você oxigena seu cérebro, a sua mente desacelera, você começa a processar o turbilhão de pensamentos que está rolando e você tem a chance de sair do seu modo automático, que é o modo que está aqui na amígdala. A gente tem uma partezinha aqui do cérebro que chama amígdala, a parte do seu cérebro que é responsável pelo que a gente chama em inglês do fight or flight response, que traduzindo para o português é o voe ou lute, né? Que é aquela coisa da reação, tipo, a pessoa tá com uma bola na tua cara, tipo, a reação é fazer isso, isso é a sua amígdala funcionando. Ela é muito reativa, ela tá no modo sobrevivência. Quando você respira, você tem a oportunidade de dar um tempo para que essa informação que é primeiro recebida por essa parte do seu cérebro passe para o seu neocórtex, que é a sua parte racional, que é a parte que fica aqui na frente. Essa é a parte que é capaz de processar ideias, de ponderar, de fazer o balancete aí das coisas. Então, respirar te dá esse tempo, te dá o tempo de deixar com que a informação navegue da amígdala para o seu neocórtex, tá? Então, respirar é muito importante. Ela estabiliza a sua energia, ela te acalma o coração e ela, mais do que tudo, faz com que você não entre no modo de sobrevivência, que é um modo muito atrapalhado, muito afobado e que nem sempre está alinhado com o que você quer fazer. Então, a primeira coisa é respira. Respira, tá? Respira. Aí, o que eu faço? A outra coisa que é muito importante de você saber é que o teu cérebro não aceita negação. Então, não adianta você falar não pro seu cérebro. Não adianta você negar um pensamento. Então, você tá com o pensamento negativo e falar, não vou pensar no pensamento negativo. Porque quanto mais você fala, não vou pensar num pensamento negativo, mais você pensa num pensamento negativo. Por exemplo, você tá no barzinho com a tua amiga, você fala pra ela, amiga, não olha, mas tem um cara ali atrás te olhando. Qual que é a primeira coisa que você faz? Onde? Eu tinha falado pra você não olhar, né? Então, porque o que acontece? Teu cérebro não entende a negativa. Outro exemplo, se eu falo pra você, não pense no elefante vermelho de bolinhas brancas. Não pensa no elefante vermelho de bolinhas brancas. O que você tá pensando agora? Um elefante vermelho de bolinhas brancas que nem existe. Eu tô inventado. Então, você já viu, não adianta falar não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que redirecionar a mente. A gente tem que colocar outro foco,
tá? Então, voltando ali pro meu exemplo do avião, se eu tô com medo de perder o avião, se eu tô, meu Deus, vou perder o avião, vou perder o avião, vou perder o avião, o que eu faço? Respira, respira e falo, calma, eu já botei um alarme para ficar segura, eu vou colocar um outro alarme, vou chegar no aeroporto meia hora, 1 hora mais cedo do que eu preciso para garantir que eu vou estar um tempo e vai dar tudo certo. E se não der, eu vou resolver, mas eu vou fazer tudo o que está dentro do meu controle para resolver. E eu estou redirecionando. Então, se você está pensando em alguma coisa lá no futuro, ou pensando que alguma coisa vai dar errado, ou pensando em alguém te fazendo algo de ruim, você vai pensar: estou fazendo tudo o que eu posso para que isso não aconteça. Tá tudo bem. E redireciona o seu pensamento. Então, nesses momentos, assim, ó, como eu disse, eu não gosto desse papo de unicórnio. Então, tem duas situações aqui. Muitas vezes tem pensamentos que são ruins, negativos, porque tem coisas nossas que a gente precisa processar, tá? Tem coisas que são do passado, dores do passado, emoções não trabalhadas, e se for esse o caso, eu recomendo você procurar ajuda, tá? Você caminhar na solução desses problemas, se é algo mais profundo. Mas se for coisas do dia a dia, que você está sempre só criando problemas imaginários constantemente, você precisa começar a treinar o foco. Você precisa começar a perceber que esses pensamentos estão rolando, então ter essa consciência. Sempre falo para as minhas alunas do programa Despertar, a consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. E uma das técnicas que a gente faz muito lá dentro do programa é a técnica do opa-opa, que é opa, tô com pensamento negativo aqui, ok, respira. E agora eu vou redirecionar. Se for uma coisa do dia a dia, corriqueira, que você está sempre se criando problemas imaginários, você vai respirar e focar e redirecionar a sua mente. Fala, não, peraí. É a minha mente produzindo pensamentos, é isso que ela faz. Eu vou focar aqui nessa leitura, eu vou focar aqui nesse trabalho, eu vou falar pra mim mesma, vai ficar tudo bem. Eu já tô fazendo tudo dentro do meu controle pra ficar tudo bem e agora eu me permito focar nessa atividade, ou eu vou ouvir uma música, ou eu vou conversar com alguém e às vezes simplesmente mudar o assunto mesmo, tá? Mudar o assunto. Eu só não aconselho mudar de assunto se for, de novo, uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas aí, se é uma coisa que precisa ser trabalhada, você precisa trabalhar, tá? Seja fazendo um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento para entender o que está rolando, ou de repente ir para um tratamento mais profundo, numa terapia, se for algo bem mais profundo lá de trás, algo que tenha marcado realmente aí todo o seu sistema operacional, tá? Então é importante a gente ser responsável com isso. Mas eu sei que muita gente fica aí sofrendo por pensamentos imaginários, pensamentos ruins que ficam simplesmente povoando a tua cabeça porque a sua cabeça está absolutamente destreinada. Então você tem que treinar a sua mente, né? Então a gente vai fazer esses 3 passos. 1, respira fundo. Respirou fundo. 2, técnica do opa-opa. Opa, tô com esse pensamento aqui. 3, muda o assunto, redireciona o pensamento, tá? Pensa em outra coisa, se engaja em outra atividade, começa a fazer outra coisa, algo que quebre o seu estado para você não se perpetuar naquilo. Existem sempre os nossos problemas reais, porque a vida ela não é feita só de good vibes, né? Não são só boas vibrações, não são só pensamentos positivos, não é tudo sempre só positivo, tem coisas que são realmente complicadas de a gente trabalhar, que tem questões realmente, né? A vida de ninguém é só um mar de rosas e ok, mas também tem muito dos nossos problemas imaginários. E eu tenho isso aqui na minha parede, olha só. Tá vendo? Problemas imaginários e problemas reais. Porque a gente tem que começar a focar em resolver os nossos problemas reais e evitar todos esses problemas imaginários. Então, te passei aí esses 3 passos para você não ser tomada pelos seus problemas imaginários. Combinado, amor? Então tá bom, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Um super beijo e a gente se vê muito em breve. Um super beijo, tchau!